Oi, aleluia, glória a Deus. Amém, irmão? Vamos colocar de pés em nome do Senhor Jesus? Aleluia. Amém? Sem mais demora, em nome do Senhor Jesus Cristo, já estamos atrasados. Estamos atrasados alguns minutos. Não está ambiente não, né? Salmos capítulo 148. Hoje, nosso primeiro culto, né? Depois que nós finalizamos nosso forro. E fazer um culto de gratidão, de agradecimento ao nosso Deus por permitir nós finalizarmos nosso forro, amém? Então, abre tua Bíblia em nome do Senhor Jesus para Salmos capítulo 148. Sejam bem-vindos todos os irmãos que já estão conosco em nome do Senhor Jesus. Fica à vontade para compartilhar o nosso culto, abrir sala de vídeo, marcar as pessoas. Hoje nós estaremos fazendo um culto de agradecimento, orando, agradecendo ao nosso Deus por permitir, né, nós finalizarmos nosso forro. E no domingo, próximo domingo agora, nós estaremos fazendo um culto para arrecadar fundos para que a gente possa pagar ao restante que falta no nosso forro, tá bom? Você é convidado, você é o nosso convidado para participar conosco, assim está. Se quiser ofertar, mandar uma oferta para ajudar a nós pagarmos nosso forro, será bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém? Salmos capítulo 148. Louvai ao Senhor, louvai-o desde os céus. Louvai-o nas alturas, louvai todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os firmou para sempre. E lhe deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuosos, que executam a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis, aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o seu poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Amém. Feche teus olhos. Obrigado, Deus eterno, soberano. Te damos graça, meu Deus, nesse momento, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, meu Deus, por permitir nós chegarmos aqui, realizarmos mais um culto para agradecermos a Ti, meu Deus, pela Tua misericórdia para conosco, para com a nossa vida, para com a nossa família, para com a vida de cada pessoa que tem nos acompanhado. Meu Deus, cada pessoa que congrega aqui neste lugar, meu Pai, nós entramos na Tua presença, Deus. Queremos, meu Pai, louvar o Teu nome, que é santo, que é poderoso. E, meu Deus, a tua graça, Pai, enche toda a terra, a Tua misericórdia enche toda a terra. O Teu poder se manifesta em todos os lugares da terra. Nós te damos graça, nós te louvamos, nós exaltamos o Teu nome, meu Deus, pela Tua misericórdia para com a Tua igreja, Pai. Estamos iniciando nosso culto neste exato momento, para te louvar, para agradecer, assim como mais pessoas em todos os lugares que têm o mesmo fuso horário, que inicia seu culto às 19 horas, para te agradecer, para te louvar, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito para conosco, Pai. E hoje, um dia especial para nós, porque finalizamos, meu Deus, o nosso forro, o forro da Tua casa, o forro da Tua igreja. Senhor Deus, nós te louvamos por tudo, pelas portas que o Senhor abriu, por cada oferta que já chegou até nós. Queremos, meu Deus, te pedir para que Tu venha abençoar sobre a casa, sobre a família
de cada irmão que já ofertou, meu Deus, que o Senhor venha abrir as portas de tudo aquilo que estava atrapalhando, de eles, meu Deus, ser abençoado financeiramente, de todos aqueles, meu Pai, que não colocou limites para te abençoar, para abençoar esta obra, e que muitos ainda, meu Deus, irão ofertar, contribuir, não somente para o forro, mas também para a construção do teu templo, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus, hoje. Nós não temos nossos músicos, né? Estão os dois estão fazendo curso e por isso eles não estão aqui hoje. Mas nós temos o maior instrumento, que é a nossa boca, para adorar o Senhor. Amém? A único que é digno de receber. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, aleluia. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos um louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o seu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o seu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus.
Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero que os irmãos vão meditar um pouco na palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero que os irmãos abram, nós já vamos, eu não vou demorar muito, como eu falei, é um culto no qual nós estaremos, em nome do Senhor Jesus, orando, agradecendo a Deus, tá bom? Pela misericórdia de Deus para conosco, para com a nossa igreja, para nós termos conseguido finalizar o nosso templo, graças a Deus, finalizar o forro, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós somos gratos a Deus por isso, né? Porque se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, teríamos sido consumidos. E o próprio Josué, ele, quando estava, quando ele foi encontrar com o Senhor Deus, e para dizer para ele, né, e também para o povo de Israel, ele exclamou algo que diz: Ebenezer, até que o Senhor nos ajudou, tá bom? Nós sabemos que não é fácil, então abre tua Bíblia em nome do Senhor Jesus para o livro de Esdras, capítulo 4. Mais uma vez eu quero agradecer a todos os irmãos que estão conosco, que estão assistindo. Muito obrigado pela tua audiência em nome do Senhor Jesus. É importante que os irmãos compartilhem, abra a sala de vídeo, marque as pessoas, e assim nós iremos alcançar mais pessoas para cultuar conosco. Amém? Esdras capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Todos os irmãos acharam? Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao nosso Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava a mão do povo de Judá, inquietava-os no edificar. Amém? Agora você vai mais um pouquinho em nome do Senhor Jesus, mais para frente, o mesmo Esdras, capítulo 6, versículo 30,
33, o 13, perdão. Capítulo 6. Vamos ler desde o 10 em diante. Esdras, capítulo 6, versículo 10 em diante. Para que ofereçam um sacrifício de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, um madeiro se arrancará da sua casa, e levantando, o pendurarão nela, e da sua casa se fará, por isso, um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe todos os reis, povos que estenderem a sua mão para mudarem e para destruírem esta casa que Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dario, dei o decreto, apressadamente se execute. Então, Tentanai, o governador, além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram apressadamente, conforme o que se decretara um rei Dario. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e Zacarias, filho de Dó. Edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandato de Deus de Israel, conforme o mandato de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dario. Amém? Podem sentar todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. A gente, como eu falei para os irmãos, a gente sabe, né, que não é fácil construir. E eu digo para os irmãos que sempre ainda quando eu não era pastor, né, eu sempre dizia para Deus que eu queria, se um dia Deus me tornasse um pastor, eu queria eu queria construir a igreja a qual eu iria pastorear, né? E graças a Deus, em Manaus, nós iniciamos do zero, assim como todos os pontos de pregação que nós iniciamos, né? Praticamente foi para lá, somente minha família e Deus, né? Assim como quando nós viemos para cá. E aqui nós iniciamos essa obra por amor a Deus. E durante esses anos que nós estamos aqui, nós temos passado muitas lutas, muitas provas, tribulações, ameaças, perturbações. O inimigo tem se levantado para colocar percalço, barreira, dificuldade, para que a gente não avance, né? E nós não somos os pioneiros, nós não somos as primeiras pessoas que o inimigo irá se levantar para impedir o crescimento da obra. Mas, se nós recebêssemos ataques somente dos nossos inimigos, seria muito bom. Seria bom se todo ataque viesse somente do inimigo. Se todo atrapalho viesse somente do inimigo. Porque a gente tem as pessoas, a família, a igreja local, ou a igreja, o corpo, aonde ela está, no corpo ministerial, a gente espera que as pessoas elas torçam pela gente, né? A gente espera que elas se alegrem com a gente espera que elas estejam lado a lado com a gente, porque quando Jesus ele disse assim, que o apóstolo Paulo disse que Cristo é a cabeça da igreja e que nós somos o corpo, e que qualquer membro que esteja fora do corpo não faz parte do corpo. Não faz parte do corpo. Eu tenho 5 dedos nas minhas mãos, né? Se porventura eu cortar um dos dedos, por mais que os médicos consiga colocar de volta, mas nunca mais a função dele voltará a ser 100%. E algumas das vezes, eles não conseguem colocar de volta. Foi o caso do meu irmão, né? Quando perdeu a mão. Então, por mais que ele
tenha a minha carne, por mais que ele tenha o meu sangue, por mais que naquela mão, no dedo ou qualquer parte do corpo contenha o meu DNA, mas uma vez que ela é arrancada do corpo, ela não faz mais parte do corpo. Não pode ser mais contado como membro do corpo, porque foi arrancado. E como eu disse para os irmãos, quando Esdras, quando Zorobabel, quando todos os homens anciãos, os profetas, os maiorais da tribo de Israel, quando o rei pediu para que voltassem para Jerusalém, porque Deus havia ordenado, dado uma ordem para ele, né, para que eles pudessem voltar para Jerusalém, quem quisessem, e edificar a casa do Senhor. Edificar. E a Bíblia diz que muitos voltaram. Muitos voltaram. Porque tinham um propósito, né? Principalmente aqueles que saíram de Israel, aqueles anciãos, os profetas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, que viram a casa de Deus, toda a sua grandeza, todo o seu esplendor, como Deus se manifestava, como Deus descia através da sua glória e enchia toda aquela casa e fazia com que todo o povo ficasse contente. E porque a Bíblia diz que ali o Senhor ordenava a sua bênção. Mas a sua maioria não quis voltar. A sua maioria não quis voltar. A Bíblia não diz quem eram os que não queriam voltar. Mas eu posso imaginar. Eu posso imaginar que a maioria dos que não quiseram voltar para Jerusalém para edificar o templo eram as pessoas mais novas. As pessoas mais novas. Por que eu deduzi isso? Porque a gente percebe. Eu digo para os irmãos que há quase 30 anos atrás, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, esse ano completa 28 anos, né, eu sempre digo para os irmãos que havia uma dedicação em todos os âmbitos. Sabe, irmãos, há 28 anos atrás, eu nunca vi o meu pastor convidar ou dizer para alguém, para algum irmão, para alguma irmã, para o jovem, para o velho, ou para o adolescente, que ele tinha que evangelizar. Eu nunca ouvi. As pessoas, sabe, eu comparo as pessoas de quase 30 anos atrás com uma igreja primitiva. Como a igreja primitiva. O que a igreja primitiva fazia? Entregava a vida para Jesus agora, né? Ouvindo a pregação dos apóstolos, ouvindo a pregação dos diáconos, de todas aquelas pessoas que tinham acabado de se converter, que tinham acabado de entregar a vida para Jesus, mas que automaticamente elas já estavam pregando, porque tinham sentido arder o poder, o amor de Cristo nas suas vidas. Isso se chama gratidão. Mas com o passar do tempo, aquela geração, ela morreu. Aquela geração se perdeu. Não se perdeu o mundo, não. Ela morreu, passou a geração e veio a próxima geração, que já não fazia tanto que a primeira igreja primitiva, mas que fazia, vamos dizer assim, 80% do que a primeira igreja que foi convertida fazia. Veio a terceira geração, que já caiu ali para 60. Veio a quarta geração, que caiu para 50. Assim como há 28 anos atrás, as pessoas, elas tinham compromisso com Deus. Tinham. Se eu disser para os irmãos que essa geração aqui, ela é tão compromissada com aquela, eu seria um grande mentiroso. Eu seria um grande mentiroso. Eu seria um grande mentiroso. Por que eu estou falando isso?
que ela não chega a 10% da geração de 20 anos atrás, a 30 anos atrás. Por quê? Porque a geração de hoje, ela está muito voltada não mais para o reino de Deus, não mais para dar a sua vida pelo reino de Deus, pela obra de Deus, mas ela está voltada, existe pessoas que batem no peito e dizem assim, ó, eu sou filho de Deus, que não congrega, que não faz nada para Deus, que só porque o fato, simples fato de dizer, eu leio a Bíblia, eu creio em Deus, eu sou filho de Deus, não é dessa forma. Não é dessa forma. Sabe? Quando o rei ordenou, e a gente começa a ver quando a Bíblia dá a lista daquelas pessoas, por isso que eu falei para os irmãos que a gente começa a entender que os que quiseram voltar eram as pessoas mais antigas, aquelas pessoas que mantinham o ensinamento da palavra de Deus. Se existia jovem que quis voltar, existia. Mas são aqueles jovens que aprenderam, que ouviram a palavra, que entenderam que assim como Deus havia disperso todo o povo de Israel, havia uma profecia que um dia Deus juntaria o seu povo novamente. Sabe qual é a realidade de hoje? Quando eu entreguei minha vida para Jesus, a gente via criança varrendo a igreja. A gente via criança na rua com um folheto entregando. Não existe mais aquele evangelismo corpo a corpo. Não existe mais. O inimigo, ele está trabalhando dentro da vida do crente, que ele já foi cortado. Não faz parte mais do corpo de Cristo. A ordem era edificar. Aquele período era para edificar o templo, para fazer com que Deus pudesse manifestar a sua glória novamente. E esse templo somos nós. Somos nós. Muita gente está vivendo do passado. Muita gente está vivendo do passado. Como eu falei para os irmãos, né? A gente vê uma deficiência nas pessoas que entram na igreja e decidem servir a Deus. A gente vê uma deficiência muito grande. Sabe? Quando alguém disse para mim, quando eu vi um pastor hoje, ainda bem que não é da Unida, graças a Deus, o pastor da Unida do Brasil, que um dia postou uma foto na praia de sunga, graças a Deus que ele não está mais na igreja. Não, graças a Deus que não está mais. Mas quando eu vejo um pastor que, entre aspas, como é que dá o nome? Ele tem aquela rede social e disse que ele leva a esposa para a praia e diz que ele vai para a praia de sunga e que não é pecado. Que geração sem o desejo de obedecer a palavra. Eu penso que quando Deus olha para a terra e vê, é por isso que ele falou no livro de Mateus, se ele não tivesse abreviado a sua vinda, muitos escolhidos ficariam. Quando ele olhou para a terra e viu que ia se perder, que praticamente o sacrifício dele se tornaria em vão, porque a Bíblia diz que ele morreu por todo mundo, por toda a humanidade. Hoje nós temos no mundo quase 8 bilhões de pessoas vivas. Que se nós fizermos um levantamento desses 8 bilhões de pessoas que estão vivas hoje, se nós tivermos 1 milhão de pessoas vivendo uma vida fiel, é muito. Se nós tivermos nesse exato momento 1 milhão de pessoas que estão evangelizando, preocupado com as almas e obedecer a palavra, é muito. É muito.
Não há uma dedicação. E quando não há essa dedicação, fica muito fácil para o inimigo entrar no meio do povo de Deus e não fazer nada. E deixar com que o povo mesmo se destrua. Como eu falei, se o ataque contra a igreja vier só do inimigo, a gente não se preocuparia com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu estou dizendo de algo que é uma realidade. Eu conheço pessoas, tanto ministerial, ministros, esposa de ministros, filho de ministros, membresia comum, que torcem contra o crescimento. Torcem. Conheço pessoas que disseram assim, ó, eu não vou me envolver, porque senão quem vai ganhar o crédito é o pastor. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Um general, ele não vai para frente da guerra. Você não vê, no momento que a guerra é ganha, você não vê o nome de nenhum soldado, mas do general. Ele que trouxe a estratégia, passou para os seus comandantes para os seus subalternos, e assim ganharam a guerra. Mas você não vê um soldado brigando, lutando, guerreando. Ai, mas meu nome não vai aparecer. Eu queria tanto que meu nome tivesse ali e dissesse assim, olha, fulano de tal, esse aqui é o que ganhou mais almas, esse aqui é o que... Não. Infelizmente, como eu falei para os irmãos, existe aqueles que querem estar contigo no momento da alegria, para dizer que esteve ao teu lado o tempo todo, todo avanço, toda conquista, toda vitória, né? Falei para os irmãos, é triste isso. É triste eu saber que existe pessoas que se dizem convertidas, que não torcem pelo teu sucesso. Não quero que você tenha uma igreja pronta, com bastante membresia. Não quero que você prospere. Quando o inimigo do povo de Deus veio aqui e disse, ofereceu ajuda, não era que eles queriam ajudar. Eles disfarçaram de uma falsa ajuda, porque se de fato eles quisessem mesmo ajudar, quando Zorobabel disse assim, não cabe a nós, não cabe a vós, mas cabe a nós edificarmos, mudou completamente o semblante, mudou completamente aquele pensamento, olha, nós vamos... Não! E eles demonstraram de fato para que eles tinham vindo. A Bíblia diz que eles começaram a zombar, começaram a dizer, olha, essa muralha, isso aí, até uma raposa vai derrubar, né? Até uma raposa vai derrubar. Sabe o que eles queriam? Depois de o templo pronto, depois de o muro erguido, eles iam dizer que Israel nunca teria conseguido se eles não tivessem presente. Mas existem coisas no nosso meio, né, que Deus ele determinou de forma particular. De forma particular. Eu me lembro que quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu me oferecia muitas das vezes mesmo, para ajudar o meu pastor, muitas das vezes. E algumas vezes, ele que recusava a minha ajuda. Como eu falei,
Se nós fôssemos fazer um balanço, se você acha que essa geração já está ruim, imagina a próxima. Imagina como será o comportamento do teu filho. Imagina. Imagina. Há 30 anos atrás, você não via um jovem invadir um colégio. Era muito raro, né? Eu nunca vi, pelo menos nunca vi. Mas nessa geração agora, praticamente toda semana, um jovem invade um colégio e mata pessoas. Por quê? Porque cada dia que passa, a geração vai piorando. E é um papel nosso fazer com que a nossa próxima geração, dos nossos filhos, dos nossos netos, não percam. Não perca. Mas se torne uma geração melhor do que a minha e não pior do que a minha. Que ame a Deus, que tenha o prazer de servir, de estar na obra, fazendo a obra, independente de receber um convite ou não. É uma responsabilidade nossa, minha, como pastor, dos irmãos, não somente. Porque nós estamos pleiteando a mesma coisa. Eu me alegro quando eu vejo algum pastor postando, ó, a obra está avançando. Poxa, parabéns. Parabéns porque eu estava orando, eu orei pelo aquele pastor, eu orei por aquele irmão, orei pelaquela família. Quando postou que Deus abriu as portas, eu disse, poxa, obrigado, Deus. Não era para ter isso no meio do povo de Deus. Disputa, discórdia, inveja, porfia. Isso são atitudes de meninos, de homens, de mulheres carnais. Mas Paulo diz que nós somos espirituais. Mas com todo aquele atrapalho, olha só, do rei Dario, que foi do rei Ciro. Deixa eu só achar aqui rapidinho. Do rei Ciro, que foi o primeiro rei que mandou o povo de Israel voltar para edificar a casa do Senhor. Depois veio o rei Dario, depois veio o rei Ataxerxes. 3 reis. Agora, se você pegar quantos anos cada rei reinou, do rei Dario até do rei Ciro até o rei Dario, sabe, o inimigo que estava morando junto dentro do povo de Israel conseguiu com que a obra parasse. Parou. A obra parou, a obra cessou. Cessou a obra. Até que Deus levanta Jerusalém através de uma profecia, né? E ele começa, Deus manda o profeta lá e começa a fazer com que Zorobabel, porque o Espírito do Senhor, a Bíblia diz, depois da profecia, o Espírito do Senhor entrou em Zorobabel e ele, sabe, ele teve aquele ânimo, aquela vontade, aquele desejo de edificar, ele reuniu as pessoas que estavam com aquele mesmo Espírito. E conseguiram. Atenta bem. A Bíblia diz que os anciãos, os velhos, que viram a primeira casa, é nesse livro aqui que a Bíblia diz, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quando eles viram que o templo havia terminado, o segundo templo, a Bíblia diz que eles não se conteram com tanta alegria e começaram a chorar. Sabe, os velhos ali estavam trabalhando, edificando. E a Bíblia diz que era uma das mãos na espada e a outra com a colher. Eles não estavam à toa. Fica de pé comigo. Ore comigo a Deus. Agradeça a Ele. Se envolva. Seja o primeiro a dar as mãos para fazer a obra do Senhor.
Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Porque se eu, no ano de 2023, estou encontrando dificuldade para concluir esse tempo, imagina você quando estiver pastoreando. Se eu, no ano de 2023, estou encontrando dificuldade de encontrar pessoas que amem a obra de Deus e se dediquem, imagina você quando estiver pastoreando. Somente os antigos, a Bíblia diz. Os velhos, que guardavam ainda a palavra, o amor, a decência de servir a Deus. Os que mais se dispuseram a fazer a obra de Deus. Eu sempre digo uma coisa para Deus. Eu não sei com quantos anos eu vou morrer. Não sei se quando eu chegar com 70 anos, eu sei que eu não vou ter o mesmo vigor. E nem sei se eu vou viver 80 anos. Mas se Deus me der disposição, se Deus me der força, eu quero continuar fazendo, edificando, construindo, contribuindo. Eu quero estar no meio da obra do Senhor. Amém? Obrigado, Senhor Deus, eterno, soberano. Eu louvo ao teu nome, Deus. Eu louvo ao teu nome, Senhor Deus, por tudo mesmo. Eu quero que os irmãos orem. Como os irmãos sabem, estou de atestado. E de ontem para hoje, só eu sei a dor que eu estava sentindo. Até falei para minha filha, porque hoje ontem eu não consegui dormir de tanta dor. Mas eu queria cultuar hoje, eu não queria, já tivemos desde domingo, sem culto, sem sábado, nós não tivemos culto, domingo, terça nós não tivemos culto, e eu disse para Deus, hoje eu quero cultuar Deus. Quero que você ore por mim, que eu já fiz vários exames, não foi detectado nada. Mas eu digo para Deus, não deixa com que nada venha impedir de eu continuar fazendo a tua obra. Senhor Deus e eterno Pai soberano, tu és o médico dos médicos. Eu coloco minhas mãos sobre a minha cabeça. Não sei o que está causando isso, esse desconforto, essa dor, esse incômodo. Mas eu creio no poder, Senhor Deus, que há no teu nome, Pai. Toda enfermidade, na carne, no músculo, na pele, no osso, nos tendões, nas artérias, nas células, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus, para que aconteça um milagre. Toda e qualquer parte do meu corpo que esteja danificado, eu ordeno que seja restaurado, para que nada venha impedir, meu Deus, de eu continuar fazendo, construindo, cooperando com a tua obra, ganhando almas, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, pela vida da minha família, pela vida de cada um dos irmãos, pela vida das pessoas, pela vida do pastor Tomé, Senhor Deus, que ofertou R$100 para ajudar a pagar aqui o forro, por todos os irmãos que já contribuíram, pela minha esposa, pela contribuição da minha esposa, pela contribuição da minha filha, pela minha contribuição, Deus, e todos aqueles que ainda irão contribuir, Senhor Deus, que tu venha recompensar, e que todos os dias, meu Deus, cada homem, mulher, jovem, criança, sirva a ti com dedicação, com amor, em nome do Senhor Jesus, que esta obra todos os dias venha avançar, avançar e avançar em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada criança, meu Deus, aprenda a amar a tua obra, aprenda a servir no meio da tua obra, em nome do Senhor Jesus, assim como Samuel, quando foi entregue e houve uma dedicação, desde o seu nascimento até o dia da sua morte.
Muito obrigado, meu Deus, por esse culto. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sábado, irmãos, nosso culto será lá no Arroio do Silva, tá bom? Nós iremos sair daqui às 5 horas da tarde, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado aos irmãos que estão nos acompanhando. Vou fazer de tudo para que a gente transmita o nosso culto lá do Arroio do Silva, tá bom? E no domingo será o nosso culto especial aqui. Só voltado para a arrecadação, para que nós possamos pagar o nosso forro. Alguém encerra para mim aqui, por favor? Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Convida pessoas para participar do nosso culto especial. Amém. Deus abençoe a todos.